A notícia explodiu como um raio em Lisboa naquela manhã de primavera. Beatriz Silva, a estrela ascendente do Partido Progressista, foi massacrada nas redes sociais e nos jornais por não ter comparecido ao casamento de sua irmã mais nova, Laura. Como pode uma irmã ignorar um dia tão importante? Gritavam os títulos do Correio da Manhã e do Expresso, enquanto as hashtags irmã ausente e família traída dominavam o Twitter. Mas o verdadeiro choque, aquele que ninguém esperava, veio durante a cerimônia no Mosteiro dos Jerónimos. A noiva, Laura, parou a festa no meio do sim, largou o buquê e, com voz firme diante de 200 convidados e câmaras invasivas, anunciou: "Eu não posso casar com ele. Eu amo uma mulher e sempre amei." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que se ouviu o eco do Tejo lá fora. Beatriz, sentada em uma sala de reuniões fechada no centro da cidade, soube do escândalo pelo celular que vibrava sem parar. Ela não tinha ido ao casamento porque, naquele mesmo horário, estava selando um pacto com Catarina Mendes, sua amante secreta e principal conselheira política. As duas haviam passado a noite anterior tramando como derrubar o atual líder do partido para tomar o controle da bancada. O amor entre elas era proibido, perigoso e, acima de tudo, letal para as carreiras. Uma revelação pública destruiria tudo o que haviam construído em anos de sacrifícios silenciosos. Beatriz desligou o telefone e olhou para Catarina, que sorria friamente. "Isso muda tudo", murmurou. Catarina respondeu sem hesitar: "Não deixa mudar nada. Nós sobrevivemos ou morremos juntas." A reunião continuou como se nada tivesse acontecido, mas no fundo da mente de Beatriz o peso da ausência no casamento da irmã já começava a corroer a fachada que ela mantinha com tanto esforço. Laura, agora exposta, ligou para a irmã horas depois, chorando: "Eu precisava que você estivesse lá, Bia. Você era a única que sabia." Beatriz não respondeu. Em vez disso, enviou uma mensagem curta: "Estou em reunião importante. Falo depois." A decisão fria já estava tomada. O partido precisava dela intacta. O amor pela irmã teria que esperar. Enquanto isso, em casa, o pai de ambas, um velho militante conservador, ligava para todos os contatos pedindo silêncio sobre a família. O escândalo da noiva lésbica ameaçava contaminar a imagem de Beatriz, a esperança da nova geração. Catarina, ao lado dela no carro que as levava de volta ao apartamento discreto em Alfama, apertou sua mão: "Você fez a escolha certa. Família é luxo. Poder é sobrevivência." Beatriz assentiu, mas o nó na garganta não desapareceu. A noite caiu sobre Lisboa e, pela primeira vez em anos, o segredo entre elas pareceu mais frágil do que nunca. No dia seguinte, os jornais já ligavam os pontos: a ausência de Beatriz no casamento e o anúncio bombástico de Laura. Um jornalista do Público começou a cavar. "Será que há mais segredos nessa família?" perguntava o artigo. Beatriz leu o texto enquanto tomava café e sentiu o chão tremer. Catarina, do outro lado da mesa, já traçava o plano: "Distancie-se dela publicamente. Diga que foi uma surpresa para você também. Assim salvamos nossa posição." A lógica era implacável. Cada passo para frente custava algo irreparável. Beatriz respirou fundo e marcou uma coletiva de imprensa para o fim da tarde. O preço da ambição começava a ser cobrado. A coletiva de imprensa foi um espetáculo calculado. Beatriz apareceu impecável, terno cinza escuro, cabelo preso, expressão de surpresa genuína. "Minha irmã sempre foi livre para escolher seu caminho", disse ela diante das câmaras. "Eu respeito sua decisão, mas lamento não ter podido estar lá por motivos profissionais inadiáveis." As palavras saíram suaves, mas cada sílaba era uma facada no peito. Laura assistia pela televisão no apartamento pequeno que dividia com a namorada, uma jovem designer chamada Sofia, e sentiu o mundo desabar. "Ela me abandonou", murmurou para Sofia, que a abraçou sem dizer nada. O partido aplaudiu a performance de Beatriz. O líder interino ligou pessoalmente: "Você salvou a imagem da bancada. Continua assim." Catarina, nos bastidores, sorriu satisfeita. À noite, no apartamento delas em Alfama, as duas mulheres finalmente se permitiram um momento de intimidade.
Catarina preparou um jantar simples, vinho do Douro, velas acesas. Você foi brilhante hoje, sussurrou ela enquanto servia o prato. Beatriz sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eu traí minha irmã. E traí a mim mesma. Catarina colocou o dedo nos lábios dela. Traição é palavra forte. Chamemos de estratégia. Se o partido souber de nós duas, perdemos tudo. A posição, o financiamento, os contatos. Você quer voltar a ser a advogada anônima de Coimbra? Beatriz balançou a cabeça. Não queria. O poder tinha um gosto viciante. Elas se beijaram com a urgência de quem sabe que o tempo é curto. O corpo de Catarina contra o dela era o único refúgio verdadeiro. Mas mesmo ali, no calor do momento, a mente de Beatriz calculava o próximo passo. O jornalista do Público, chamado Miguel, havia enviado um e-mail pedindo entrevista exclusiva sobre os segredos da família Silva. Catarina leu o e-mail por cima do ombro dela e decidiu: responda que não tem nada a declarar. E marca uma reunião com o presidente do partido amanhã cedo. Precisamos acelerar o plano de derrubada. Beatriz obedeceu. No dia seguinte, no gabinete do partido em São Bento, o ar estava carregado. O presidente, um homem de 60 anos com olhar afiado, foi direto: sua irmã virou manchete nacional. Isso afeta sua credibilidade. Prove que você controla a narrativa. Beatriz prometeu uma declaração mais forte ainda. Catarina, presente como assessora oficial, sugeriu um texto que condenava qualquer forma de pressão familiar sem mencionar Laura diretamente. A reunião terminou com aplausos. Ao sair, Catarina puxou Beatriz para um corredor vazio e a beijou rapidamente. Estamos ganhando, disse. Mas Beatriz sentia o contrário. Cada vitória política era uma perda pessoal. À tarde, Laura ligou novamente. Bia, eu preciso de você. A mamãe parou de falar comigo. O papai ameaça cortar o apoio financeiro. Beatriz ouviu o choro e sentiu o coração apertar. Eu não posso aparecer agora, Laura. O partido está-me vigiando. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando desligou, Catarina já tinha o relatório na mão. Miguel, o jornalista, está investigando seu histórico universitário. Ele suspeita de algo entre nós duas desde o Congresso de 2022. O nó apertou. Beatriz decidiu então o primeiro ato frio de verdade. Enviou uma mensagem para Laura dizendo que precisava de espaço para proteger a carreira. Laura respondeu com uma única palavra: entendi. A partir dali, o abismo entre as irmãs se abriu de vez. Catarina comemorou com champanhe. Você está livre. Agora podemos focar no plano. Mas Beatriz, olhando pela janela para o Rio Tejo, soube que liberdade tinha um preço alto demais. O plano de derrubada do líder do partido avançava em ritmo acelerado. Catarina e Beatriz passavam noites em claro analisando votos, alianças, fraquezas. Catarina era mestra em encontrar pontos fracos, um e-mail antigo do presidente com uma amante, uma doação suspeita. Usamos isso com discrição, dizia ela, os olhos brilhando de ambição. Beatriz admirava aquela frieza, mas também a temia. Em uma reunião noturna no apartamento, depois de horas de estratégia, Catarina propôs o passo final. Eu vazarei o escândalo da irmã para a imprensa de forma controlada. Assim você aparece como vítima da família disfuncional e ganha simpatia. Beatriz congelou. Isso destruiria Laura completamente. Catarina encolheu os ombros. Laura já se destruiu sozinha. Nós só aceleramos o inevitável. É sobrevivência, Beatriz. A discussão durou horas. Beatriz argumentou com o coração, Catarina com a lógica implacável. No fim, Beatriz cedeu. O vazamento foi feito através de um contato anônimo. No dia seguinte, os jornais estampavam: família Silva dividida, irmã mais velha abandona noiva lésbica em nome da carreira. O partido aplaudiu a transparência de Beatriz.
O presidente ligou, você está pronta para o cargo. Catarina comemorou na cama delas, corpos entrelaçados, sussurrando planos de futuro. Quando você for líder, eu serei sua chefe de gabinete oficial. Ninguém vai suspeitar. Mas o preço chegou mais rápido do que esperavam. Laura publicou uma carta aberta nas redes, minha irmã escolheu o poder em vez de mim. E escolheu esconder seu próprio segredo. O texto viralizou. Miguel, o jornalista, ligou para Beatriz. Tenho fontes dizendo que você e Catarina Mendes mantêm um relacionamento há 2 anos. Beatriz negou com voz firme, mas o pânico subiu. Catarina, ao ouvir a gravação da ligação, decidiu contra-ataque. Nós desmentimos tudo e contra-atacamos. Acusamos Miguel de fake news. A coletiva seguinte foi ainda mais tensa. Beatriz negou qualquer envolvimento romântico e acusou a imprensa de sensacionalismo. O partido fechou fileiras. Mas dentro de casa, o clima mudou. Catarina começou a pressionar, você precisa cortar laços com Laura de vez. Qualquer contato pode vazar. Beatriz resistiu. Ela é minha irmã. Catarina respondeu com frieza, irmã ou não, ela é uma bomba relógio. A tensão entre as duas amantes cresceu. Pela primeira vez, Beatriz questionou se o amor valia tanto sacrifício. Em uma noite de chuva forte, elas discutiram alto. Catarina gritou, se você fraquejar agora, perdemos tudo. Beatriz chorou pela primeira vez em anos. No dia seguinte, o partido marcou a votação para a nova liderança. Catarina estava confiante. Beatriz, exausta, assinou o documento que afastava Laura oficialmente da família. O ato foi frio, calculado, irreparável. O abismo estava completo. A votação aconteceu em uma sala lotada no Palácio de São Bento. Beatriz venceu por margem apertada. Os aplausos ecoaram, mas ela sentia apenas vazio. Catarina, nos bastidores, abraçou-a discretamente. Nós conseguimos. A festa de celebração foi discreta, só para aliados. Beatriz sorria para as câmaras, mas dentro dela o conflito rugia. Laura enviou uma mensagem final, parabéns pela vitória. Perdi minha irmã no processo. Beatriz apagou a mensagem sem responder. Catarina aprovou o gesto. Agora você está limpa. Mas a limpeza tinha custo. Miguel publicou uma matéria explosiva com fotos antigas de Beatriz e Catarina em um congresso, sorrindo de forma suspeita. Relacionamento secreto ou mera coincidência? Perguntava o título. O partido entrou em pânico. O presidente interino convocou uma reunião de emergência. Resolva isso ou caia. Catarina propôs o movimento mais frio até então, eu assumo publicamente o namoro falso com um assessor homem. Você faz o mesmo. Assim matamos o rumor. Beatriz recusou pela primeira vez. Não vou fingir que amo outro. Catarina insistiu, é teatro. Só por 3 meses. A discussão virou briga. Beatriz gritou que o amor delas não era negociável. Catarina respondeu com calma mortal, então escolha, eu ou o cargo. O ultimato pairou no ar como fumaça. Beatriz passou a noite em claro, andando pelo apartamento. Ao amanhecer, tomou a decisão. Ligou para Catarina, faça o plano do namoro falso. Catarina sorriu do outro lado da linha. Você tomou a decisão certa. O anúncio saiu no dia seguinte. Beatriz namorava um jovem deputado, Catarina namorava um consultor. As fotos foram arranjadas, os sorrisos ensaiados. A imprensa engoliu. O partido respirou aliviado. Mas à noite, no apartamento, o silêncio entre Beatriz e Catarina era ensurdecedor. Elas dormiram de costas uma para a outra pela primeira vez. O amor, antes refúgio, virara prisão. Enquanto isso, Laura e Sofia mudaram-se para o Porto, longe do escândalo. Beatriz soube pelo pai, que ainda falava com ela por obrigação. Sua irmã está feliz sem você, disse ele com tom de reprovação.
A facada foi profunda. Catarina, vendo a fraqueza, propôs o próximo passo. Agora que estamos seguras, vamos expandir o poder. Candidatura à presidência do partido em 2 anos. Beatriz assentiu mecanicamente. A ambição ainda queimava, mas o fogo do amor apagava lentamente. Os meses seguintes foram uma maratona de aparências. Beatriz e o namorado falso apareciam em eventos, sorriam para fotos, davam entrevistas sobre valores familiares. Catarina fazia o mesmo do outro lado. Nos bastidores, as duas mulheres se encontravam em hotéis discretos, mas o sexo era mecânico, carregado de ressentimento. Você mudou, acusou Catarina certa noite. Eu me tornei o que você queria, respondeu Beatriz. O partido crescia, as pesquisas subiam. Beatriz era a estrela. Mas o preço interno era alto. Um dia, Miguel reapareceu com novas provas, uma gravação antiga de voz onde Catarina falava de nosso futuro juntas. A ameaça era real. Catarina decidiu eliminar o jornalista politicamente. Nós plantamos uma história de corrupção contra ele. Beatriz hesitou. Isso é baixo demais. Catarina riu amargamente. Baixo é perder tudo que conquistamos. O plano foi executado. Miguel perdeu credibilidade, a matéria morreu. Mas Beatriz perdeu o último resquício de consciência. Laura ligou uma última vez. Eu perdoo você, Bia. Mas nunca mais confio. Beatriz chorou sozinha no banheiro do gabinete. Catarina encontrou-a ali e a abraçou. Chorar não resolve. Trabalhei. A frieza agora era completa. O clímax se aproximava. O partido convocou eleição interna antecipada. Catarina preparou o discurso de vitória de Beatriz. Você será a primeira mulher a liderar este partido, prometeu. Mas na véspera, uma bomba explodiu. Sofia, a namorada de Laura, deu entrevista anônima revelando que a irmã mais velha também viveu o mesmo amor escondido. A fonte era Laura. O escândalo voltou com força. O partido entrou em colapso. O presidente exigiu explicação. Catarina, pela primeira vez, vacilou. Negue tudo. Diga que é vingança da família. Beatriz olhou para ela e viu, pela primeira vez, medo verdadeiro. Na coletiva de emergência, Beatriz subiu ao púlpito. As luzes cegavam. Ela respirou fundo e, em vez de negar, disse: Eu amo uma mulher. E essa mulher é Catarina Mendes. O silêncio foi absoluto. Catarina, na plateia, empalideceu. O partido explodiu em caos. Beatriz saiu da sala sabendo que acabara de destruir tudo. A demissão veio no dia seguinte. O partido a expulsou discretamente. Catarina desapareceu por uma semana, depois reapareceu com uma declaração pública negando tudo e assumindo namoro falso como estratégia política. Beatriz mentiu para proteger a carreira dela, disse ela aos jornais. A traição foi completa. Beatriz ficou sozinha no apartamento em Alfama, olhando o Tejo pela janela. Laura ligou, eu avisei. Beatriz riu amargamente. Você tinha razão. As duas irmãs se encontraram em um café no Porto. O abraço foi longo, silencioso. Eu perdi tudo, confessou Beatriz. Laura sorriu triste, você ganhou a liberdade. Catarina tentou contato uma vez, oferecendo reconciliação profissional. Beatriz bloqueou o número. Meses depois, Beatriz recomeçou como advogada independente em Coimbra. O poder havia ido embora, mas a paz voltara devagar. Catarina subiu no partido, agora líder interina, mas os rumores a perseguiam. Em uma noite de inverno, Beatriz recebeu uma carta anônima. O amor valeu a pena? Ela queimou a carta. Olhando para o rio Mondego, murmurou para si mesma, talvez. O escândalo da família Silva virou lenda em Lisboa. Alguns diziam que Beatriz sacrificou tudo por amor. Outros que o amor a destruiu. Laura e Sofia casaram-se discretamente. Beatriz compareceu.
Foi o primeiro evento familiar em anos. Ao ver a irmã feliz, Beatriz sentiu algo parecido com alívio. Mas o vazio da ambição perdida nunca desapareceu completamente. Catarina, de longe, observava os noticiários e se perguntava se valera a pena. O ciclo de traições e sobrevivência deixara marcas irreparáveis em todas. Lisboa seguia seu ritmo, indiferente aos dramas humanos. E no fim, a pergunta que ninguém conseguia calar era: Beatriz tomou a decisão certa ao escolher a carreira em vez do amor, ou o amor verdadeiro deveria ter sido priorizado apesar de todos os riscos e perdas?